quadro Clínica da Alma começa hoje, então, com um tema muito interessante que os pastores vão explicar melhor para a gente aqui. O tema de hoje é as portas fontes, né, pastor? A porta da fonte. Isso. Seja bem-vindo, pastor Obrigado, Rogério, querido. pastor Rogerinho e o pastor Guerra. Isso. Nós estamos trabalhando, né, assim, cada dia nós estamos abordando uma das portas da reconstrução dos muros, né, que está no texto de Neemias 3. E hoje nós estamos lá no versículo 15, falando justamente sobre essa porta. Ontem nós falamos sobre a porta do monturo, a respeito do lixo, né, que nós temos que deixar para trás, né, e hoje nós vamos abordar justamente essa parte, que é a porta da fonte. Né? O pastor Guerra tem ali a definição, né? Isso. Então eu vou pedir ao pastor Guerra para dar uma definição do que seria a porta da fonte, mas antes eu quero convidar você a participar do nosso quadro. Pode mandar sua mensagem, o seu comentário, quem sabe você tem uma pergunta. Então presta bastante atenção na definição sobre a porta da fonte e quem sabe você vai lembrar de alguma coisa, vai vir à sua memória uma situação da sua vida que você precisa de uma orientação. Então participe pelo CAT, já está na tela o telefone do nosso CAT, liga pra gente, deixa sua mensagem ou pelo Twitter também, Clínica da Alma TV, ou pelo Twitter do De Tudo Um Pouco, De Tudo Um Pouco TV, mande a sua pergunta aqui que a gente vai ler a sua participação. Pastor Guerra, então leia, por favor, a definição da porta da fonte, o que seria? Está em Neemias 3,15, que fala: a porta da fonte é a porta do Espírito. Ela é a porta que proclama que você pode ter uma vida cheia do Espírito Santo, que do seu interior podem fluir rios de águas vivas. Como diz em João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Toda a nossa vida cristã depende dele e o Espírito Santo que nos gera em Cristo, efetuando a hora da regeneração. Se abrirmos a porta da fonte, poderemos gozar de toda a plenitude de vida que há em Deus. Que a porta da fonte seja restaurada na sua vida para que o Espírito Santo se mova em liberdade no seu interior. Então, a questão da porta da fonte é onde as pessoas iam buscar água, né? Aí tinha que sair pelaquela porta para água para sustento, água para casa, água para te matar a sede. E eu não sei qual a sua sede hoje. Talvez você está com sede realmente de buscar o Senhor, ou está com sede do Espírito Santo. Você pode passar por essa porta e buscar essa água que vai te alimentar, que vai te sustentar. Né? Talvez você esteja passando por uma situação difícil aí e a sua procura é essa porta que vai tirar você dessa situação, da depressão, da angústia, de tudo. Você precisa dessa fonte para te sustentar, para te libertar, para fluir dentro de você. Então, presta bem atenção sobre essa porta, que ela vai ser muito importante na sua vida. Com certeza, e é a fonte certa, né? Com certeza. É algo interessante que eu estava pensando aqui quando você estava mencionando aí o significado, né? O que a gente vai trazer hoje, o que a gente vai falar sobre a porta da fonte. E sempre haverá uma fonte na sua vida. Se você tem algum tipo de depressão ou alguma tristeza ou qualquer dificuldade, você vai buscar em uma fonte. Mas nem todas as fontes são corretas, né? Nem todas as fontes trazem vida a você. Muito pelo contrário, né, pastor Gênero? Isso é muito interessante que você colocou, porque, na realidade, muitas vezes nós transferimos as nossas necessidades, as nossas carências e fazemos de pessoas ou coisas a nossa fonte, né? E recentemente eu vi uma irmã falando, eu fico muito preocupada porque se o meu marido morrer, eu vou ficar sozinha, não é? Então, assim, eu tenho muita necessidade de estar junto, quero ouvir toda hora a voz dele. Então, assim, na realidade, é essa pessoa que está sendo a fonte na sua vida, não é? E isso precisa ser mudado, não é? Então, eu sei do histórico da pessoa, né? Teve rejeição, enfrentou essas situações na sua vida. Então, a tendência de projetar suas carências para alguém que possa suprir. Não estou dizendo que a gente não vai amar os nossos cônjuges, que a gente admira, gosta de estar, a gente sente prazer em estar com os nossos cônjuges,
às vezes só conversando, e isso é normal. Agora, quando essa pessoa acaba ocupando um lugar de provisão no aspecto de a minha necessidade afetiva, se essa pessoa não estiver, então, realmente tudo acabou para mim, então aí tem uma situação muito delicada a ser tratada, né? Verdade. E olha que interessante, enquanto o senhor falava sobre isso, a gente está vendo aqui um e-mail, eu recebi um e-mail, a produção me falou sobre esse e-mail e eu queria que o pastor Rogerinho comentasse. É uma pessoa que... eu não vou mencionar o nome, mas ela disse o seguinte: tenho 35 anos, sou mãe de uma menina de 15 que saiu de casa e foi morar com os avós paternos. Me casei com um homem soropositivo e que usava crack. Na época ele parou e eu achei que seria para sempre. Hoje ele vive tendo recaídas e eu estou grávida, me sentindo sozinha e abandonada. E para piorar minha situação, tive que vender meus móveis para pagar dívidas. E voltei para a casa da minha mãe. Estou muito triste. Me ajudem, por favor, me ajudem. Estou com muita dor na alma. Mandei esse e-mail contando e pedindo socorro. O que eu faço? Você acabou de falar sobre a questão de a pessoa depositar tudo da sua vida, sua felicidade, suas expectativas numa pessoa, né? E é um caso bem parecido isso aqui, né? Esse é um e-mail bem recheado, né? A gente pegando... tem um ditado que fala que o boi a gente come aos bifes. E eu acho que esse e-mail é um dos que a gente teria que realmente ir separando alguns aspectos dele, porque tem alguns aspectos muito relevantes e que são importantes. A primeira coisa que nos chama a atenção é o fato dela ter casado com uma pessoa que usava, era dependente químico e que ela achou que ele estaria liberto para sempre e ele reincidiu. Essa, infelizmente, é uma realidade que nós temos com muita frequência. As pessoas, elas, se não forem tratadas de uma maneira correta, ela passa por um período de abstinência e depois ela vai reincidir. Quase todos os casos que a gente tem da pessoa ficar livre, ela tem pelo menos uma reincidência. Então, quem trabalha com essa área, ele já deve estar preparado para que isso possa acontecer. Sim. Até mesmo porque a pessoa, ela, nesse processo de sair da dependência, ela precisa de parâmetros. O que é a vida pós? Né? Então, isso não acontece apenas na dependência química, isso acontece em outras dependências, inclusive dependência emocional. A pessoa, ela não consegue de imediato ou de uma maneira sem voltar e reincidir. Então, como lidar com essa situação? Eu acho que aí, essa mulher, ela realmente precisa de ajuda em como lidar com essa situação, de ver o marido voltando e sendo reincidente, né? Voltando à dependência. Esse homem, ele realmente precisa de ajuda, porque ele não conseguiu ficar livre da maneira como se esperava e isso acaba prejudicando, porque há uma cobrança não só dele, como do próprio grupo. Então, hoje ele tem sobre ele a cobrança da esposa, a cobrança que ele tem, a cobrança dos familiares, por que ele voltou e a acusação. Né? Então, ele precisa realmente passar por isso. Agora, as pessoas que estão em volta precisam entender que a reincidência, ela faz parte do processo de cura. Infelizmente, ela faz parte do processo de cura e a gente precisa tratar com compaixão. Não com acusação, não com desprezo, mas com compaixão. E, isso foi dito ontem, inclusive, precisamos
procurar ajuda para ajudá-los. Exatamente. Então, E tem um agravante aí que foi que ele é soropositivo. sim. E ela está grávida. né? Agora, como ajudar numa situação como a dela? Ela está grávida, já está muito fragilizada, e aí ela fica naquele impasse. Será que eu ajudo a ponto de me prejudicar até a minha gravidez, o meu filho? E aí, qual a situação dela? Ela ajuda ou ela, né, se afasta para cuidar um pouco dela? É uma situação complicada, né, pastor? Uhum. A outra questão que é relevante aí é o fato dele ser soro positivo. Então, ela precisa saber se ela é ou não. Existe a possibilidade dela não ter se contaminado, porque dependendo de alguns aspectos biológicos, inclusive a carga viral, né, e o estado patológico que o marido dela está, ela pode não ter sido contaminada, não ter contraído o vírus. Então, isso é uma coisa que ela precisa buscar. Porque se ela contrair o vírus, nesse período de gravidez, ela vai precisar de cuidados especiais para que o bebê também não contraia o vírus, porque existe a possibilidade de, mesmo ela ser soropositiva, o bebê nascer saudável. Mas isso é preciso que haja intervenção e um cuidado e um acompanhamento clínico especializado para isso. E que na cabeça dela, de você que escreveu esse e-mail, isso pode ser um peso. O que vai ser amanhã? Né? E se eu tiver também contaminada? Então, hoje, nós temos, graças ao avanço, drogas que podem garantir a você uma vida normal e, inclusive, ver o crescimento desse bebê que você está trazendo no ventre. Então, a realidade hoje, para quem tem a patologia de ser soropositivo pelo HIV, é diferente da realidade que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. Então, hoje nós temos gratuitamente, pelo Serviço de Saúde no Brasil, drogas que vão possibilitar você fazer o controle, viver uma vida saudável, normal, mesmo tendo o vírus. Então, isso é uma realidade que você precisa, inclusive, buscar ajuda no posto de saúde mais próximo de onde você está. Porque lá vão ter profissionais da saúde que vão te orientar, que vão te capacitar e vão, inclusive, se for o caso, trazer até você esses medicamentos necessários para o controle e de forma gratuita. Isso aí. Então,